Oi, aqui é a Livre Verso. Vamos conversar um pouquinho enquanto eu arrumo algumas coisinhas que estão aqui na minha mesa, que eu só coloquei aqui e agora eu vou precisar reorganizar. São coisinhas de maquiagem. A gente vai falar, porque faz tempo que eu não falo, então a gente vai falar. Mas eu tô com um tema principal na minha cabeça que eu preciso falar realmente, que basicamente são metas. Mas precisamente as metas que eu não cumpri. Eu ainda não abri meu potinho de metas, eu já me programei pra abrir com vocês. Provavelmente vai ser o último vídeo do ano. E vocês sabem que tecnicamente, como ano passado, o último vídeo do ano que eu fiz foi dos livros. Esse ano eu não vou fazer isso. Justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, vamos lá. Uma das minhas metas desse ano era postar horrores aqui no YouTube, era fazer, tipo, vídeo toda semana, postar vídeo toda semana, era fazer, tipo, vou fazer vídeo todo dia por uma semana, e na outra eu posto 3 e tal. Era um negócio assim, sabe, uma constância aqui. Mas não foi o que aconteceu, né? Como vocês percebem que eu desapareço aqui. Outra meta que eu tinha era conseguir terminar todas as minhas publicações. E esse é outro ponto que tem que ter algum vídeo, acho que só sobre isso. Porque é uma coisa que eu tenho que falar especificamente. Que é sobre as minhas publicações que eu não publiquei. VCA, como eu tinha planejado. VCA já era pra ser publicado há mais de um mês. Há um mês, na verdade. Era pra estar fazendo. Mas eu não publiquei porque não deu, gente. Simplesmente não deu tudo errado e eu simplesmente resolvi parar, mas claro, eu precisava me justificar, né? Porque enfim, eu não tô conseguindo abrir isso aqui, mas tudo bem. Aí era pra eu estar publicando outro conto especial de Natal agora, nos próximos dias, e ele não foi nem escrito, porque simplesmente não foi, entendeu? Não fluiu. Tô doida pra testar essa máscara, gente. É nova da Bizela. É da Bizela. Não é nova da Bizela. Eu nunca vi, mas enfim, eu comprei ela. Mas enfim, que não foi publicado e tal. E assim, eu me sinto culpada por não ter publicado ele, sim, com certeza. É uma das coisas que eu queria ter feito, era ter integrado pra vocês. Tanto que PDN também foi uma coisa que eu não consegui entregar do jeito que eu queria. E eu me senti muito mal. PDN, a diagramação de PDN foi feita no último dia que eu tinha pra entregar ela. E o batom voou longe e eu vou pegar ele só depois. Mas assim, então era uma coisa que eu pensava assim, que eu não sabia o que fazer, eu não sabia como agir comigo mesma. Por muito tempo eu me senti muito culpada por não ter sido a escritora que eu queria, que eu planejei ser esse ano. Porque assim, eu prometi algo pra vocês que eu não integrei, meu Deus, por que eu tô falando só entreguei. É pra descontrair um pouquinho o vídeo triste. Mas eu pensar por esse lado que, enfim, era uma coisa que eu tava me sentindo muito mal por causa disso. Que vocês basicamente mereciam as histórias que vocês pediram. Mas eu vou... Tipo, eu não tenho mais... Tenho, claro, as minhas justificativas e tal, mas, tipo, é uma coisa que eu queria ter entregado pra vocês. De um jeito bonito, bacana. Enfim. Nessa questão enfim. Aí também tem a faculdade, que não saiu nada do jeito que eu planejei. Tá saindo tudo errado, no caso, né? Tem a dança também, que, enfim, vocês já viram vlogs de dança e tal. No momento que eu estou gravando este vídeo, eu tô salvando o vlog que eu postei, né? Que eu postei e tal, pra onde eu vou, tipo, só terminar de salvar ele, terminar esse vídeo e postar ele. Tem muitas coisas que eu queria ter feito e não fiz e não tive capacidade porque eu não tive tempo. Precisa de levantar pra pegar uma tesoura. Enfim. Mas, assim, eu também não leio desde fevereiro, basicamente. Tipo,
eu não leio um livro completo de fevereiro, eu pego pequenos trechinhos de livro. Eu tinha planejado reler todos os livros do Rick Riordan antes da série. Eu ainda não peguei nenhum pra reler. Eu tinha planejado reler toda a Alice no País de Maravilhas, que eu ganhei de aniversário, inclusive. Essa versão lindíssima da Dark Side, eu ganhei lá de aniversário. Não fiz. Eu tinha planejado reler Vermelho, Branco, Sangue e Azul. Eu tinha planejado ler os livros. Eu não li nenhum dos livros que eu comprei na Feira do Livro, que eu mostrei pra vocês. Eu não li nenhum. Então, assim, não é algo que eu me orgulhe, sabe? Não é algo que eu esteja pensando assim, nossa, tá, não entregou. Não é algo que eu quisesse, que eu me orgulho, sabe? Tipo, não li nada. Eu li 12 livros, assim. E tá tudo bem, assim, sabe? Porque a minha rotina é essa. Não é porque eu fiz metas e não cumpri que o meu ano não foi produtivo. As metas que eu fiz não contavam com as mudanças inesperadas que aconteceram na minha vida. A minha rotina não ia ser igual a que eu tinha no passado. Quando eu fiz essas metas, e tá tudo bem. A gente tem que aceitar as mudanças que a vida nos traz, mesmo que a gente não entenda isso de primeira. Tanto que eu falo que eu me sentia muito culpada por não ter entregado os livros que eu prometi. Mas e aí? E eu tenho que pensar que no momento que eu deveria ter terminado de escrever VCA, eu tava muito culpada vivendo um momento da minha vida realizando um sonho da minha vida, que era dançar num teatro, participar de uma competição, dançar. Eu dancei dentro do Teatro da Paz, no momento que era pra eu estar escrevendo. Esse ano eu realizei, esse ano eu realizei sonhos que eu não esperava que eu fosse realizar. Logo no começo do ano eu falei no Instagram que eu não sabia como ia ser minha rotina porque eu tinha entrado na dança. E eu realmente não sabia, porque eu não esperava entrar na dança. Eu esperava fazer a faculdade, escrever e é isso. Era isso que eu esperava. Eu não esperava entrar na dança, eu não esperava entrar no teatro esse ano, eu não esperava nada disso. Mas eu entrei. Eu tô realizando um sonho, que é estar estudando aquilo que eu amo. Estudando contemporâneo, estudando danças urbanas, vários estilos de danças urbanas. Cara, eu fiz muitas aulas, assim, eu não faço regularmente, mas eu fiz muitas aulas de estileta esse ano. No de samba, quando é que eu ia imaginar que eu estaria fazendo isso, sabe? A Liv de 2022, a Liv, ela era uma Liv que não tinha planejado isso. Não era a Liv que tinha planejado encontrar as pessoas, os presentes da vida dela esse ano, em lugares que ela sempre sonhou em estar, mas ela nunca pôde estar. Que no caso era a dança e o teatro. Quando eu imaginar que eu estaria agora com um roteiro ali atrás de uma apresentação de teatro esse ano, não ia imaginar, não era algo que eu imaginaria esse ano. Quando que eu ia imaginar que eu conheceria pessoas, que a minha vida mudaria, que eu não... Na minha rotina não caberia algo que não é extremamente pá na minha vida. Eu amo os livros são parte da minha história e eu não vou deixar de ler. Porém, os meus livros que eu leio agora são os artigos da faculdade. Mesmo nas férias que eu tive de um semestre pro outro, eu não li, porque eu não conseguia. Porque naquela época eu ainda estava me sentindo culpada por não ter lido, e tanto por não ter lido, eu não conseguia ler. Então, assim, não era algo que eu pensava que estaria na minha vida. Nas férias, eu dancei horrores nas férias. As minhas férias foram basicamente voltadas pra dança. Eu não passei nem um dia sequer nas férias em que eu não tenha dançado de algum jeito. E isso era uma coisa que eu não esperava. No ano passado, como é que eu ia esperar que ano passado eu passaria julho inteiro dançando, que eu teria uma reunião numa escola de dança para uma competição no Teatro da Paz, que era um lugar que estava na minha lista de coisas para fazer antes de morrer, era dançar no Teatro da Paz, e eu esperava que eu nunca ia conseguir fazer isso, mas eu consegui no ano que eu não esperava fazer isso. Cara, eu dancei
a música de um dos meus filmes musicais favoritos, que foi O Rei do Show. Eu dancei This Is Me, eu simplesmente... eu realizei uma coisa que eu não imaginava, que eu via só em TikToks, que era a correria das sessões de trocar de figurino. Aquela correria, tipo, você só tem uma coreografia pra trocar de figurino. Eu achei que eu nunca ia viver isso. E eu vivi. Eu tive que prender esse chapéu com mais de 50 grampos e eu tinha só 4 minutos pra fazer isso. Além de ter que trocar de roupa. De roupa, sabe? Não era uma coisa que eu esperava, mas foi uma coisa que aconteceu. Então, no quesito da escrita, é uma coisa que eu vou publicar VCA, eu vou publicar o conto de Natal que eu prometi, mas o ano que vem é inesperado pra mim. Vai ser uma coisa que com certeza é que eu vou terminar de publicar Coroa de Prata. Talvez não na data que eu planejei, talvez não, porque eu não sei se eu vou conseguir terminar de escrever. Mas eu vou publicar Coroa de Prata, porque Coroa de Prata é o livro do sonho da minha infância. Mas eu vou focar nos meus sonhos. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que se eu não realizar as minhas metas de antes, eu nunca vou conseguir realizar as minhas metas de depois. Eu nunca vou conseguir olhar pra trás e me sentir feliz por estar realizando metas. Eu cheguei nos 50% de uma faculdade. E isso é uma coisa que eu não esperava. Mas isso era uma meta da Liv de 2022 quando ela entrou na faculdade. Mas cadê a meta, aquela meta da Liv de 10 aninhos que não dançou mais, que saiu do balé? Eu nunca ia conseguir viver em paz sabendo que a minha eu criança que estava dentro de mim, não ia ser feliz. Porque são coisas que não tem nem explicação, nenhuma explicação. Você vai, eu vou lá, faço milhões de cursos, não sei o que e tal. Mas eu só não pensar nas coisas que eu queria quando eu era pequena, que sentido vai fazer? Porque, claro, existem coisas que a vida não vai... Tipo, por exemplo, o meu sonho era ter uma casona da Barbie. Talvez eu nunca realize esse sonho. Mas quando que a Liv imaginou que ela ia ser muito amiga da prima dela e que elas estariam indo ver juntas o filme da Barbie? Sabe, não tem esse sentido. Esse sentido que eu tô procurando ultimamente, sabe? Eu tô quase chorando, mas é um sentido que eu queria pensar. Quando saiu o anúncio do show da Taylor, eu chorei porque eu sabia que eu não ia. Mas aí eu pensei assim, eu não vou no show da Taylor. Eu conheço pessoas que vão, mas eu não vou no show da Taylor. Eu vou ficar triste por isso, com certeza. Eu chorei em todos os shows. Eu estava vendo por lá e eu chorei. Quando eu vi as músicas surpresas que ela cantava, que eu gostava. Quando ela cantou Safe and Sound. E eu descobri que ela cantou Safe and Sound. Eu simplesmente desabei, porque era uma música que eu queria muito ouvir. Mas, sabe? Eu penso assim, eu vou ter oportunidade. Eu só preciso acreditar que eu vou ter oportunidade. Porque eu acompanho a Taylor desde o começo da carreira. Eu lembro de ver o clipe de Drop My Guitar. E isso é uma das coisas que me acalmava, sabe? Então, assim, não tem muita coisa, muita explicação. É só um sentimento, sabe? De que um dia eu ainda vou ver ela. Porque é uma coisa que, se eu não realizar pela Liv de 17 anos atrás, que só se acalmava com um clipe da Taylor, como é que a eu de agora, a eu adulta, vai viver em paz? Mas aí eu tenho outros cantores favoritos. Eu tenho o João. Eu já tenho o ingresso pro show do João. Eu vou no show do João. Eu já tô planejando a roupa, eu já tô planejando a maquiagem. E eu vou no show do João. É o segundo show do João que eu vou. Então, assim, eu tô feliz por isso. Eu vou no show do João, eu vou no show, eu vou gritar todas as músicas, eu sei todas as músicas. Eu vou gritar de novo as minhas músicas favoritas, porque eu já gritei no outro show. E eu vou gritar de novo, as que também são minhas favoritas. Então, assim, é uma boa coisa.
Eu não ir no show da Taylor machuca, porque eu vejo os vídeos de quem foi e eu queria estar lá. Mas isso não significa que eu nunca vou realizar isso. É uma coisa que eu só preciso pensar. Uma coisa que eu quero ultimamente é tirar o certificado do TOEFL. Eu esqueci o nome, a palavra, mas o certificado de inglês. Porque aí eu consigo, sei lá, pensar em coisas que eu queira fazer, intercâmbio, essas coisas. Não agora. Agora eu só quero terminar a faculdade e me formar. Só quero me formar, porque eu quero ter uma festa de formatura também. Mas futuramente, quem sabe? E outras coisas que eu quero também, uma das coisas que eu quero também, né? É uma festa de formatura. Porque eu não tive a festa de formatura no meu terceiro ano de ensino médio por causa da pandemia. Eu não pude ir. Então, assim, é uma coisa que eu quero ter, é uma coisa que eu vou fazer, então é uma coisa que eu vou fazer, me formar numa faculdade. Talvez seja essa, talvez não seja, mas eu vou me formar na faculdade. E eu vou fazer a minha festa de formatura. Sim, a festa de formatura que eu quero, a festa de formatura que eu mereço. A festa de formatura que eu sempre sonhei pra mim. Eu não vou conseguir publicar os livros que eu quero, provavelmente eu nunca vou conseguir fazer o físico dos meus livros, né, pelo menos não por agora. Mas isso significa que algum dia eu não consiga. Talvez eu não vá pra Bienal um dia como autora, mas eu vou como leitora, como escritora independente, talvez, porque eu ainda sou uma escritora independente, mesmo que eu não escreva. Quer dizer, eu escrevo. Eu só não consigo terminar de escrever, né? Porque não tempos, né, gente? Os tempos mudam, as coisas mudam. A vida muda e tudo que a gente quer fazer tem um significado. Não é porque não tinha o rímel que eu queria que eu não posso abrir espaço para testar novos. Não é porque eu não vou conseguir publicar esse vídeo no período que eu queria. Por exemplo, eu queria publicar esse vídeo hoje, mas talvez eu não consiga. Talvez eu não publique. Talvez eu simplesmente esqueça esse vídeo aí. Esse vídeo vocês nunca estejam vendo ele. Eu só tô desabafando mesmo. Mas é isso, sabe? Eu passei horas fazendo um artigo, estudando um artigo pra apresentar e ele foi horrível. Mas isso significa que eu não vou passar. Talvez eu não passe. Provavelmente eu não vou passar. Mas enfim, é uma coisa que a gente tem que pensar, que às vezes as coisas não saem como a gente planeja, mas tem um significado, tem um motivo. Talvez a gente só esteja aqui pra aprender que a gente não é tudo que a gente quer. Claro, existem coisas que a gente não planeja que vem melhor. Por exemplo, esse artigo que eu falei, que eu apresentei que foi horrível, era pra ser apresentado no dia que a série de PJ estreasse. Eu nem consegui ver a série de PJ, não, de Percy Jackson na estreia por causa desse jogo. Mas agora eu vou conseguir ver, porque eu não vou ter mais esse trabalho pra fazer. São coisas que... apresentei isso, agora eu vou ver. A Percy Jackson é da minha infância. Eu tô ali com a minha blusinha que eu mesma pintei, vou assistir. Então, assim, são coisas, sabe? Coisas que a gente vê, que a gente aprende, que a gente não espera, mas que tudo acontece. Eu sinto muita falta de simplesmente gravar trilhões de vídeos pro TikTok e postar. Eu sinto muita falta de fazer post pro Instagram. Faz tanto tempo que eu não entro na minha conta no Instagram que eu nem sei mais como é que ela tá lá. Eu continuo trabalhando nos livros das pessoas que eu já tinha planejado. Eu vejo os livros sendo publicados e eu acho isso incrível. E eu queria conseguir fazer isso com os meus. Mas agora o meu foco, primeiramente, claro, é eu. Eu não posso pensar nos outros e esquecer que eu também preciso viver. Eu não posso focar, tipo assim, preciso publicar esse livro porque tem pessoas que estão cobrando ele de mim, eu preciso publicar ele de qualquer jeito, não importa o que eu quero. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso pensar assim. Eu preciso pensar que eu mereço viver também. Eu mereço mudar os planos. Eu mereço mudar os planos que eu tinha feito e focar nos novos que a vida me traz, porque não tem como eu viver em função dos outros e esquecer de mim. Não tem como eu olhar pra trás e
Me arrepender de todas as minhas escolhas. Claro, eu sempre vou me arrepender de escolhas. Tem algumas que eu nunca vou me perdoar por ter feito, mas se eu tô aqui hoje é porque eu fiz elas. Se eu tô aqui hoje é porque essas escolhas me moldaram de alguma forma. Se eu sou essa pessoa, se eu tenho essa mentalidade, se eu sei, eu conheço essas escolhas, é porque eu tenho essa mentalidade que era o certo a se fazer, mesmo que as escolhas tenham sido as erradas. E que, independente de tudo, eu publiquei um livro, era um sonho. Eu dancei no palco, era um sonho. Eu vou me apresentar num teatro, numa peça de teatro, que era o meu sonho. Eu fiz um curso de maquiagem, eu maquio as pessoas, e esse era um sonho. Ele parou de gravar, mas eu vou continuar e vou, só juntar e não vai ter edição. É tipo, literalmente só coloquei de novo pra agradar, juro. Nem peguei o batom que tava no chão. Mas são as... Tipo, agora, são as coisas que acontecem do nada. Parou de gravar, mas teve um tempo pra preparar de gravar. A gente não sabe o que pode acontecer. Eu passei muito tempo com a minha unha naquele formatinho naquele que tem a pontinha. Aí eu, do nada, ontem, vou voltar pro quadrado. Voltei pra linha quadrada. E mesmo que por muito tempo eu não tenha gostado dela, eu voltei pra unha quadrada e tá tudo bem. É uma unha, a gente consegue mudar de formato. Eu cortei o meu cabelo assim, sozinha, com uma tesoura da Marie. O cabelo cresce. A gente só tem que aceitar. Eu tomei basicamente 1 litro de Coca-Cola ontem sozinha e tá tudo bem, sabe? Já a gente só vive uma vez. E se a gente só vive uma vez, por que a gente não fazer escolhas que a gente se arrepende? Se a gente só vive uma vez, por que a gente não vai fazer escolhas pela gente mesmo? Por que a gente não vai simplesmente continuar vivendo sem olhar pra trás, mas olhando pra ver o que a gente deixou e o que a gente ainda precisa levar com a gente? Sejam as escolhas, sejam os sonhos, sejam as bagagens, talvez uma roupinha, talvez uma memória, um vídeo, uma foto. Esse vídeo vai ficar aí, jogado na internet, talvez de algum jeito, mas talvez alguém lembre dele um dia, talvez eu mesma lembre dele um dia e falava, caraca, por que eu gravei um vídeo falando isso? Mas é o que a minha eu de agora tá querendo fazer e é o que a eu de agora vai fazer e não tem muito o que pensar, sabe? Só faz. A gente só procura nosso melhor e faz. Porque se a gente não procurar nosso melhor e fizer, a gente nunca vai sair do lugar. Se eu não tivesse desistido nesse meio tempo de algumas coisas, talvez eu estivesse em outro lugar. Mas talvez eu não gostasse desse outro lugar. Talvez eu não quisesse viver desse jeito. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque a gente só precisa viver uma vez. E a gente vivendo uma vez, a gente vive várias. Por que a gente não pode ser várias pessoas em uma só vida? É isso.